Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Ananda Prem e tenho desenvolvido trabalhos no campo do Tantra, da meditação, da sexualidade, geometria sagrada há mais de 35 anos. Tenho atuado em todo o Brasil e em alguns outros países em cursos dentro dessas áreas e já atendi muita gente em suas questões existenciais, psicológicas, nos temas relacionados a relacionamento, especialmente. E o tema que surge para hoje é: o que fazer com a sua energia do tesão nos relacionamentos ou a falta de tesão nos relacionamentos? Pois bem, este é um assunto muito amplo e este assunto ele é tão amplo que não consegue ser resolvido em um vídeo, tá, ok? Não dá para ser resolvido em um vídeo. Talvez não dê para ser resolvido em vários vídeos, dada a extensão deste assunto. Porque quando nós falamos da compatibilidade entre dois seres humanos, nós estamos falando de um conjunto muito grande de possibilidades. Existem pessoas que têm compatibilidades mentais muito grandes com o seu companheiro, e poucas compatibilidades físicas, por exemplo. Então as compatibilidades podem ser compatibilidades espirituais, compatibilidades emocionais, compatibilidades mentais, compatibilidades físicas. Temos um conjunto muito grande de compatibilidades. E o gatilho da libido, ele é acionado por vários fatores relacionados com esses diversos níveis de compatibilidade. Então não tem como nós isolarmos e darmos uma receita para resolver alguma questão. E é por isso que a maior parte dos vídeos que eu vejo na internet, onde as pessoas generalizam e colocam receitinhas de bolo para resolver um quadro específico, isso não funciona, nunca vai funcionar. Pode ser utilizado para fazer um teatro em um momento ou outro da vida, mas aquilo não resolve absolutamente nada, né? Mas aqui eu tenho não dicas, mas a abertura para alguns assuntos que podem interessar para vocês. Bom, a mecânica do tesão, a mecânica do você desejar entregar-se para alguém, eu não estou falando dessas entregas superficiais de adolescente, não é? Porque esta é a entrega hormonal. E ela é a que menos importa, porque eu estou partindo do pressuposto que eu não estou falando com adolescentes. Nos primeiros estágios da adolescência, e esta adolescência ela pode se estender até a vida adulta, porque existem pessoas com 70 anos de idade que são adolescentes, os seus impulsos em direção ao outro são impulsos fundamentalmente hormonais. É como um animalzinho. Então existe uma secreção hormonal específica dentro da sua corrente sanguínea e ele entra em cios. E nesses cios ele vai procurar uma forma de descarregar essa sua energia de alguma forma. Então eu vou descartar esse ponto, porque é um ponto bastante primitivo. E já existe em todo o YouTube centenas de canais que falam sobre estes primitivismos humanos. E o objetivo meu, dentro de um campo onde eu falo com seres um pouco mais desenvolvidos, não é falar sobre esses níveis primitivos. Então, quando o indivíduo sai do primeiro nível primitivo, que é um nível puramente hormonal e instintivo, e isso é o que nos iguala, por exemplo, a todos os animais, nós entramos para um outro nível que pode ser já um nível mais superior, que é chamado da admiração, né? Então, quando você admira alguém, admira alguma qualidade em alguém, você passa a ter uma conexão de alguma forma. E é por isso que eu sempre, nos meus cursos, eu disse o seguinte: dize-me com quem transas e eu te direi quem és. Por quê? O tipo de relação que você tece com as pessoas, com a qualidade dessas pessoas, determina muito daquilo que você vai se tornando e sendo, não é? Então, esse é um outro ponto para você meditar bem. Dize-me com quem transas e eu te direi quem és. Medite a respeito disso, porque também não dá para falar sobre isso neste nível. Então esse segundo passo é o passo da admiração. Então se você admira aquele seu parceiro, seja por qualquer questão de admiração, saiba que você está indo no caminho correto e a admiração é um dos grandes propulsores desta mola do tesão. Antigamente você via muito mais a questão da aparência chamar a atenção como estímulo de prazer. Hoje em dia nem tanto, mesmo
dentro do mundo do masculino, onde durante muito tempo foi considerado como um ser absolutamente visual, esta questão continua sendo de relevância e predominância, mas nos homens que já conectaram-se mais com o seu feminino, este não é um fator determinante, ok? Este é um fator que não é o da maior relevância. Então, esta questão desse jargão atribuído com relação aos homens de uma forma generalizada, dizendo que os homens são visuais, não cabe para um homem espiritualizado. Porque o homem espiritualizado ele tem outras percepções além da percepção visual. Para termos um nível de comparação, vamos imaginar que tivesse uma raça de homens que não tivesse olfato. Não tivesse olfato nenhum. Nada. O seu nariz funcionasse zero. Obviamente, estes homens só escolheriam mulheres através, por exemplo, de um contexto visual ou algum outro atributo, mas sem levar em consideração a parte olfativa. Concordam? Claro, isso é óbvio. Então a mulher poderia estar usando perfume, não estar usando perfume, poderia estar sem tomar banho 5, 10, 20 ou 30 dias, que não faria para esta pessoa que não tem olfato diferença alguma. Concordam comigo? Ok. Então vamos supor que este homem sem olfato começou a adquirir olfato. Ele evoluiu um pouquinho dentro da raça e agora ele tem olfato. Então ele pode ver a mulher mais linda do universo, mas se ele sentir que ela está sem tomar banho há um mês ou 30 dias, ou tem um odor muito exageradamente insuportável para si, pode ser a mulher que for, que ele não vai conseguir fazer nada mais físico e concreto. Tá bom? Fácil de entender, né? Então aí a gente sobe um degrauzinho a mais. O homem que, além dos seus 5 sentidos físicos, ele tem uma faculdade de percepção energética. Para este homem, pode ser a mulher mais linda do universo, a mais perfumada do mundo. Mas se tiver uma energia ruim, não tem como. Entenderam a ligação? Então, este é um ponto para nós compreendermos que para o homem que tem esse sentido de percepção espiritual evoluído, e hoje em dia existem muitas pessoas assim, tanto homens quanto mulheres, a questão energética, a questão invisível é muito determinante para que você consiga encontrar um encontro satisfatório. Então, essa questão do tesão, ele não se limita às questões hormonais, como nos animais, okay? O animal é puramente hormonal. Ele não se limita às questões da admiração, que é uma característica psicológica, mas em alguém mais espiritualizado, e grande parte da humanidade está alcançando esse passo, este nível, estas pessoas vão estar sendo guiadas também pela percepção do campo energético, que pode criar uma empatia muito grande ou não. Então, muitas pessoas podem estar decepcionadas, porque no título falava do tesão, mas agora eu estou falando de coisas espirituais, porque não tem jeito. Não tem jeito porque tudo que diz respeito ao mundo físico, muito grosseiro, é enjoável. A única coisa que permanece é quando existe uma percepção mais espiritual e transcendente das coisas. É por isso que, para muitas pessoas, sexo é que nem pudim. Para quem nunca comeu um pudim, ela vai pensar, nossa, temos um pudim! No primeiro dia. No segundo dia, temos um pudim. No terceiro dia, olha, tem pudim. No quarto dia, pudim é legal. No quinto dia, vamos comer pudim. No sexto dia, pudim, vai o pudim. No sábado, nossa, pudim de novo. No domingo você não vai estar nem podendo olhar para a cara do pudim. Porque foi uma coisa física. E estas coisas físicas, elas têm tempos de duração definidos. Acabei de ver um vídeo agora há pouquinho de uma pessoa que só fala de sexo, não é? Mas fala de sexo de uma forma muito pequena, falando sobre o fim do tesão, o fim dos ciclos sexuais. Este fim dos ciclos sexuais só termina quando a sua sexualidade era uma sexualidade hormonal ou vinculada somente a fatores físicos, ok? Quando esta sexualidade ela está vinculada
a fatores mais espirituais e transcendentais, este atrativo ele não tem fim, tá ok? Claro que muitas de vocês podem pensar, a Ananda Prem está fazendo uma apologia romântica. Não, eu estou fazendo uma apologia extremamente realista para as pessoas que conseguem enxergar no outro além do limite de suas peles, né? Então isso é um fator muito importante que a gente deve ter em mente, ter em consideração quando o assunto é o tesão. Então o tesão é gerado por uma série de fatores. E quanto mais evoluída a pessoa está, estes fatores serão fatores subjetivos, serão fatores energéticos e serão fatores determinantes para que você sinta alguma coisa pelo outro. Um dado muito importante da gente entender é que dentro até dentro de uma conceituação bioenergética e tântrica, o chakra da garganta é o mais importante para você criar afinidades, determinar as suas relações. Então, quanto maior a sua capacidade de expressar a sua verdade e de sentir que a sua verdade é aceita pelo outro, mais este vínculo energético começa a existir entre você e a outra pessoa. Então, se você quer, por exemplo, resolver as questões de tesão com uma pessoa X, Y, Z, seja seu parceiro, amigo, não importa. Os títulos não importam. Aliás, títulos são limitadores de consciência. Sendo limitadores de consciência, serão também limitadores do ser. Então, retirem todos os títulos. Quando você tem dificuldade em expressar a sua verdade para o outro, esta ligação diminui. A química diminui proporcionalmente, tá bom? Então este foi um vídeo, um tema que pode ser falado muito de diversas formas, de diversos assuntos. Então eu digo, coloquem nos comentários alguma coisa que vocês achem que a gente possa falar sobre o tema, que a gente pode discorrer mais a respeito disso, porque este assunto é muito vasto, muito vasto. Porque nas relações interpessoais nós podemos ter muitos tipos de ligações. Existem ligações kármicas, né? Existem ligações, projeções. Tem pessoas que veem imagem de pai, imagem de mãe, imagem de filho, né? Então tem o campo psicológico das projeções. Ou seja, não dá para falar pouco sobre esse assunto. O tema é extremamente vasto e acredito que nos próximos tempos a gente possa discorrer um pouquinho mais a respeito disso, porque é absolutamente individual. Se tiver 100 casais aqui, ou seja, 200 pessoas, nós teremos 100 casos diferentes aqui, com discursos absolutamente diferentes, dada a complexidade de todas essas questões aqui. Mas uma coisa mais importante que eu tenho para lhes dizer é o seguinte: um relacionamento com outra pessoa só se sustenta quando o seu relacionamento com você mesmo for maior. Ou seja, se para você ter um relacionamento com outra pessoa, aliás, um relacionamento bom com outra pessoa, você precisa sacrificar o relacionamento que você tem com a sua criança interna, isto não durará nada. Ok? Eu vou citar mais uma vez. Se para você ter um relacionamento com outra pessoa, você precisa sacrificar o relacionamento com a sua criança interna, isto não durará. E o relacionamento com a sua criança interna está relacionado a você de verdade, a você num nível muito profundo. Pois na maioria das vezes, nós criamos um personagem que se relaciona com o outro. E este outro também está criando um personagem para relacionar-se com o seu personagem. Então são dois personagens se relacionando. Este personagem torna-se mais forte, mais evidente, quando você utiliza os rótulos sociais para determinar o que eles têm. Noivos, casados, etc. São os rótulos sociais. Então, na medida em que você consegue ser você de verdade, não ferindo a sua criança interna, e você consegue ter uma relação com o outro sem rótulo nenhum, mas que ambos não estão ferindo as suas crianças internas, eles conseguem ser eles mesmos, então você pode ter uma coisa muito duradoura. E quando eu falo ferir a criança interna, eu não estou falando em ferir o seu ego, porque ego e criança interna são coisas completamente diferentes. Você pode dizer assim, mas eu estou desconfortável com essa relação. Você está desconfortável com essa relação por uma questão social, porque muitas vezes a sua criança interna adora o convívio e o contato com aquela pessoa. Tá, ok? Percebem a complexidade da coisa toda? E isso é muito complexo porque nós ainda não entendemos direito onde é que termina a nossa criança interna, para onde começa o nosso ego e o que fazer com tudo isso. Por isso nós precisamos estudar muito sobre o assunto e estudarmos a nós mesmos
para que nós possamos ter relações saudáveis onde os nossos passos possam caminhar de acordo com o nosso coração. Este é a coisa mais importante. Porque se a nossa vida, se a nossa atividade não caminhar de acordo com os desejos do nosso coração, a gente está vivendo para quê? Para sustentar uma máscara? Muitas vezes as máscaras sociais, elas precisam ser sustentadas por uma questão circunstancial. Mas nós precisamos ser muito honestos com o nosso coração, pois se ele parar de bater, a nossa vida, inclusive a do nosso personagem, acaba. Pensem nisso. Até o próximo vídeo. Olá, meus queridos. Para quem não me conhece...